começando mais uns donos da bola. 99 dias pra Copa do Mundo. Tá chegando, hein? Tá Cada chegando. dia mais perto. Olha, triste pro Rodrigo que vai estar de fora. Era Sim. um nome certo pra esse time aqui, pra nossa amarelinha aqui, ó. Representar a Celeste. Rodrigo era nome certo. Um palco importante aí pra gente na Copa do Mundo. Sim, daqui a pouco vai ter um material sobre os atletas que foram cortados em cima da hora. Mas a gente começa, BZK, pela Barcelona. Libertadores. Ontem o Botafogo entrou em campo contra o Barcelona de Guayaquil e conseguiu arrancar um empatezinho sofrido. Heróico. Léo Link heróico. saiu errado, a zaga do Botafogo dormiu, bateu no travessão, na sobra é gol. Coisa que só Olha, acontece. você pode ser narrador, Bernardo. Gostou? Eu Então vai, gostei. ó. Lá vem o Olha lá. Botafogo pela direita, lançamento, Vitinho entrou na grande linha área, de tocou pra fundo, trás, a bola passando, furou, Matheus Martins dominou, bateu, é gol! Gol! Foi pior esse, não gostei. Eu tentei dar uma incrementada, eu né? achei que você poderia, mas realmente não pode. Continua Tá de bom. apresentador aí que tá bom. Mas Obrigado. eu falei ontem, hein? Barcelona de Guayaquil não era bobo, é um time Sim. organizadinho. Teve muitas chances de fazer o segundo gol. Certo. O Botafogo também teve algumas chances. Montoro jogando muito, camisa 10. O Botafogo jogando super bem também. Mas o empate lá Sim. foi um bom negócio, né? Agora traz pra casa. Não teve aquela coisa de altitude, como foi lá em Potosí na rodada anterior, Sim. mas é um time mais forte que o Nacional, esse Barcelona de Guayaquil. Então, realmente, um resultado muito importante pro Botafogo, que agora só depende de si. Empate de qualquer placar é pênalti. Então, 1-0 pro Exatamente. Botafogo já garante pra fase de grupos, que foi o campeão Aí de sim. 2024, né? Tem que representar. Não, e tá sofrendo na fase, na No pré-Libertadores. na pré-Libertadores. Tá sofrendo. Já não é mais o mesmo Botafogo, mas os botafoguenses aposto que agradecem pela vitória que teve, porque eles estavam há É mesmo. 30 anos sem nada lá. E aí viviam de Túlio Luiz Maravilha Henrique. de 1995. Grande Viviam de Túlio Maravilha. O Botafoguense tá feliz da vida, tá com crédito o time agora. E eu acho que vai chegar de novo ali. Talvez dê trabalho aí na Libertadores ainda. Aliás, BZK. o goleiro do Botafogo é bonito, hein, velho? Ele é bem. Ele passou na fila podia duas ser, vezes. não precisava ser goleiro, tinha outras profissões. Ô, Bezica, mas Oi. quem não tá tão feliz assim são os torcedores do Flamengo, que, né, mudança de treinador, aquela bagunça toda. Não. E você sabe quantos treinadores já passaram no comando técnico do Flamengo depois de Jorge Jesus? Vem. Meu Deus. Você acredita em fantasmas? Olha, muita gente no Flamengo jura de pé junto que vê o fantasma Jorge Jesus nos arredores do clube, assombrando principalmente os treinadores que por lá passam. Desde a saída do comandante português em 2020, o rubro-negro carioca viveu uma verdadeira dança das cadeiras no comando técnico. De lá pra cá, vários treinadores passaram pelo ninho do urubu, alguns com títulos, outros com passagens bem rápidas. A vítima da vez foi Filipe Luís, mas a lista é grande. O primeiro foi o espanhol Domenech Torrent, que ficou cerca de 3 meses no cargo, comandando a equipe em aproximadamente 26 partidas, com aproveitamento na casa dos 60%. Na sequência veio o Rogério Ceni. Ele dirigiu o time em cerca de 45 jogos e teve rendimento próximo de 62%, conquistando o Campeonato Brasileiro de 2020, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Depois, Renato Gaúcho assumiu com início empolgante. Foram cerca de 38 partidas e um aproveitamento superior a 70%, mas a derrota na final da Libertadores marcou sua saída. Em 2022, o português Paulo Sousa teve passagem curta, aproximadamente 32 jogos e rendimento em torno de 66%. Logo depois, Dorival Júnior assumiu e viveu fase vitoriosa. Em cerca de 44 partidas, alcançou aproveitamento acima de 66%, mas mesmo vencendo a Copa do Brasil e a Libertadores, acabou demitido do clube. Na sequência, Vitor Pereira ficou pouco tempo, cerca de 20 jogos e rendimento na casa dos 50%. Em 2023, o polêmico Jorge Sampaoli comandou o time em 39 partidas, um aproveitamento na faixa dos 60% e um vice da Copa do Brasil. Depois veio o Tite, que dirigiu a equipe em cerca de 70 jogos, mantendo um rendimento próximo de 65% durante sua passagem, mas o casamento não deu liga. E por fim, Filipe Luís, com simplesmente 5 títulos, incluindo Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, além do vice-mundial, perdendo nos pênaltis para o PSG. Mesmo assim, foi demitido com 70% de aproveitamento. Entre altos e baixos, títulos e frustrações, o fato é que, após a era Jesus, o Flamengo segue em busca de estabilidade no comando técnico. Mas uma coisa é certa, falta paciência ao rubro-negro carioca.
Olha, foi o que eu falei ontem, a repercussão negativíssima pro Flamengo, pra Tiro no direção. pé, não é? BAP, Boto, todo mundo falando muito mal deles nas redes sociais. Todo mundo falando, se o Flamengo tivesse uma Leila, que na hora que teve horas que o Abel bambiou bastante no Palmeiras, torcida cobrando e tal, ela foi, bancou, segurou, aí o cara vai lá, campeão brasileiro. Sim. Vai lá, campeão da Libertadores. Vai lá agora, provavelmente campeão paulista. Então segurou as pontas, presidente de verdade, o cara tá lá há 5 anos. O Felipe Luiz, com 1 ano e meio, já foi mandado embora ali, e aí os caras botam que... Não sei se é verdade ou não, eu não acredito, mas os caras botam que tava conversando com o Chelsea e o cara tá numa empresa, pô. Se você quiser conversar com alguma empresa que te procura, você conversa. Não tem problema, né, Bernardo? E eu acho que Ele não assinou nada estando no Flamengo. A questão ficou muito pior também porque o Jorge Jesus fez uma temporada extraordinária. Conseguiu extrair dos jogadores o melhor deles, campeão de tudo mesmo, em pouquíssimo tempo. Mais títulos do que derrotas. E aí ficou muito essa comparação. Todo treinador que chega vai ser comparado com o ano mágico de 2019. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, eu sei o time de cor do Flamengo, porque o Jorge Jesus fez história. Então, assim, você viu aí, Paulo Souza. Bruno Henrique. Quem é Paulo Souza? Chegou e foi embora. Treinador da Polônia, vai jogar Copa. Nem lembro desse então, cara. Nem lembro desse. Tite, Domenech, pô, sabe, são nomes, mas O Carequinha. O Sampaoli só faz trabalhos ruins. E ele sempre é chamado em time grande, isso é impressionante. É verdade. Ele chega no time, briga com todo mundo e vai embora do time sem nada, multinha milionária e vai embora. E você vê que o Renato Gaúcho, né, que agora assumiu o meu gigantesco, já treinou o rubro-negro carioca. Então eu vamos gosto ver. do Renato Gaúcho, apesar de você não gostar, eu gosto do Renato Gaúcho. Eu não gosto muito. Olha, vamos falar agora dos jogadores que se lesionaram. Antes do Mundial, a gente falou do Rodrigo aí, uma baixa muito pesada para nossa seleção. Rodrigo está oficialmente fora do Mundial. No confronto Real Madrid e Retafe do último final de semana, o camisa 11 tentou um drible na lateral do campo e sentiu o joelho direito. Foi substituído e foi detectado lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco. Rodrigo não foi o primeiro jogador a ser cortado antes do Mundial. Em muitos casos, o corte da seleção aconteceu por um motivo simples e cruel: lesão em cima da hora. Vários jogadores importantes acabaram ficando fora da Copa do Mundo, tanto no Brasil quanto fora, justamente quando estavam prestes a viver o auge da carreira. Em 1950, o atacante Tesourinha se machucou pouco antes do Mundial disputado no Brasil e perdeu a chance de jogar uma Copa em casa. Em 1982, foi a vez de Careca, principal centroavante do time de Tele Santana, sofrer uma lesão muscular na coxa às vésperas da estreia na Espanha e dar adeus ao torneio. Na Copa de 1994, nos Estados Unidos, o drama se repetiu. Moser, zagueiro experiente, foi cortado pouco antes da competição, abrindo espaço para Márcio Santos. Já Ricardo Gomes, capitão da defesa, também se lesionou perto da estreia e Ronaldão acabou sendo chamado como substituto. Em 2002, um caso que muita gente lembra até hoje. Emerson seria o capitão do time do Penta, mas rompeu o ombro jogando improvisado no gol durante um rachão na véspera da estreia. Quem entrou no lugar dele foi Ricardinho. Em 2006, Edmilson, campeão mundial 4 anos antes, machucou o joelho antes da Copa da Alemanha e deu lugar a Mineiro. Mais recentemente, em 2018, Daniel Alves lesionou o joelho defendendo o PSG pouco antes da convocação final e acabou ficando fora da Copa da Rússia. Alguns casos ficaram marcados não só pelo corte, mas pela polêmica gigantesca que veio junto. Até hoje, muita gente discute se a decisão foi certa ou um erro histórico. Em 1998, Romário chegou à preparação da Copa lesionado e existia a expectativa de que ele se recuperasse durante o torneio. Só que a comissão técnica, comandada por Mário Zagallo e Zico, não quis pagar pra ver. Eles entenderam que não daria tempo dele voltar bem fisicamente e optaram pelo corte. Resultado? Uma das maiores polêmicas da história da seleção, com debate que dura até hoje. Já em 2002 a situação foi diferente, mas igualmente barulhenta. Romário nem chegou a ser convocado por Luiz Felipe Scolari para a lista final. Tecnicamente não foi um corte, mas a ausência dele naquela Copa costuma ser lembrada junto com a de 98 como um dos casos mais emblemáticos de um craque em grande fase que acabou fora do Mundial. Olha, eu acho que a pior de todas foi do Emerson. Como que pode, né, Era cara? 2002 ainda, né? Era. Foi campeão do mundo. Então. O cara já tava lá, titular absoluto. Foi fazer... Pegou a... Ele seria o Eu Te Amo Regina, velho. Ele ia fazer o Ele era o capitão, né, velho? Então. Ele era o capitão. E aí ele foi num rachão no gol, pulou numa bola. Já era. Caiu, pum. Deslocou. Arrebentou. Já era. Foi pro saco. Aí Ricardinho
Era pra ser o Ricardinho? Não, era pra ser o Alex Cabeção, né? Olha, seu Felipão, essa é a maior dívida que ele tem com o futebol brasileiro. Foi campeão, tudo, mas não ter levado o Alex para nenhuma das Copas, ainda mais o Felipão, que o Alex foi o cara dele no Cruzeiro, Sim. foi o cara dele no Palmeiras e ele não levou para a Copa do Mundo o Alex. Foi uma palhaçada isso, porque o Alex era muito mais bola que o Ricardinho. Não, nada contra o Ricardinho, né? Mas o Alex guardou isso há 25 anos já. Nossa, eu detesto o Felipão só nisso, mas ser campeão eu gostei porque o Marcão fez milagre, salvou. Ô, BZK, estamos falando de Mundial aí, mas hoje tem uma decisão também. Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Palmeiras começa hoje o primeiro jogo, BZK. Ai, meu Deus, olha, Novo Horizontino é o melhor time de pontos, né? Tá na frente no Campeonato Paulista. Mas o Palmeiras é o melhor elenco. O Novo Horizontino tem um jogador que é do Palmeiras, né? É, o Rômulo não vai jogar, então a gente confere todo o balanço dessa grande final. A grande final do Campeonato Paulista chegou. Palmeiras e Novo Horizontino foram os dois únicos clubes entre os 16 iniciais que restaram no estadual. A decisão acontece em 2 jogos, sendo o primeiro hoje, às 8 da noite, na Arena Barueri, comando do Palmeiras. E a finalíssima do Paulistão realmente coloca frente a frente os dois principais times da competição. Palmeiras e Novo Horizontino fizeram as melhores campanhas do estadual. Na primeira fase, o Tigre foi o grande líder geral, ficando com 16 pontos numa campanha com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Além disso, o ataque é potente. Conta com o artilheiro do Paulistão Robson, com 7 gols marcados, e o meia Rômulo, que tem 5. Aliás, Rômulo é jogador do Palmeiras e está emprestado ao Tigre. Se o time do interior quiser contar com o jogador na final, terá que desembolsar R$1 milhão para pagar o valor da multa. E o Verdão não abre mão disso. Enquanto isso, o Palmeiras quer manter a hegemonia no Campeonato Paulista. Pelo 7º ano seguido, o Alviverde Imponente está na decisão do estadual. Na primeira fase, segunda colocação geral. Agora, a equipe de Abel Ferreira vem de vitória sobre o rival São Paulo na semi do Paulista e cheio de moral para a decisão, contando com a boa fase dos atacantes Vitor Roque e Flaco Lopes. Hoje, os primeiros 90 minutos serão disputados, enquanto no próximo domingo, o segundo jogo acontece em Novo Horizonte. E aí, Palmeiras muito favorito ou o Tigre mostrou que tem time para ser campeão? Não, sem Rômulo, o Palmeiras é favorito. Eu fazendo um suspense aqui, né? Será que vai jogar o Bernardo? Já manda, olha, ele não vai jogar. Aí quebra a matéria aí, amigão, do nosso amigo, né? Pô, aqui é informação em primeira mão. É verdade, isso foi bom. Mas Palmeiras favorito, o Rômulo vai jogar R$1 milhão pro cara ter que pagar para jogar. A premiação é 5, se for vice, acho que é 2 então, e pouco, 3. Melhor dobrar do que faltar um, né, velho? Melhor deixa perder e fica com R$1 milhão na conta. Pensa que a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais donos da bola. Cadê meu celular? Vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Brasil Urgente Vale começa às 5h30 da tarde aqui na tela da Band. A gente segue com a série de entrevistas com os prefeitos da região. Hoje eu recebo Celso Florencio, prefeito de Jacareí, para a gente falar das ações que estão sendo feitas na cidade e você de Jacareí saber detalhes da administração pública. Tem ainda todo o noticiário policial da região e a sua participação ao vivo. Te espero em 5h30 aqui na Band. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. Já voltamos com os donos da bola e agora recado importante, hein? Você que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa e mesmo assim ainda pensa, um dia eu quero estudar? Muita gente vive assim, ralando todo dia, mas achando que a faculdade não cabe no seu bolso e na sua rotina. E é justamente para você que existe a graduação EAD da Cruzeiro do Sul Virtual. Você estuda no seu tempo, do jeito que dá, sem precisar largar o trabalho. Dá para encaixar o estudo no seu dia, não o contrário. E com um diploma de nível superior, a renda pode aumentar em até 126%, segundo o IBGE. E olha isso, mensalidades a partir de R$ 99,00. Não é promessa vazia, é algo que cabe no bolso de quem batalha todo dia. Aponta o celular para a QR Code que está na tela e faz a sua inscrição agora.
Quem luta todo dia merece crescer. Cruzeiro do Sul Virtual, escolha ter estrela igual o Bernardão. O Bernardão tem estrela, né, Bernardo? Coisa linda, hein? Ó, eu achei que você estava falando de mim, cansado, trabalho o dia inteiro. Você tá falando de mim. Não, estudar EAD é bom, porque agora daí você faz em casa. Não mostre, quem já apontou o QR Code ali, já faz a sua matrícula, beleza? E agora eu vou chamar ele, Antônio Carmo, para brilhantar ainda mais o nosso programa. Alô, meus amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola, muito boa tarde. Estamos nós aqui quarta-feira sem futebol da Série A2. É a segunda semana apenas do campeonato inteiro, que começou no dia 10 de janeiro, que não tem rodada no meio de semana. A primeira delas foi da rodada 7 para 8 e agora da rodada 14 para 15. Tem um jogo atrasado que vai ser hoje, um jogo importante, aliás, Monte Azul e Sertãozinho, em que o Monte Azul luta para fugir do rebaixamento e o Sertãozinho, adversário do São José no sábado à tarde, falei disso aqui ontem, luta pela classificação. Se ganhar, hoje já estará classificado, vem tranquilo para São José. E aí o torcedor da Águia do Vale está perguntando, o São José terá direito a inscrever novos jogadores na segunda fase do campeonato? Sim. Todo time classificado, os 8 classificados, poderão trocar 4 jogadores. E é trocar, não é inscrever mais 4. Você inscreve 4 e tira 4. Jogador que você acha que não está rendendo. E aí fica a questão, que é uma discussão legal. Tem torcedor que entende o seguinte, não, é bobagem agora, o time cresceu, o grupo está aí junto, a equipe melhorou, o Jorge Castilho acertou a casa, o time está jogando um futebol bom, está ganhando todos os jogos. Se você trocar jogador, pode quebrar ali o ritmo e aí o grupo se perder um pouco. Agora eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que se você contratar, tem que contratar jogador bom, jogador que chegue, você vai tirar alguém. Você vai chegar, amigo, você está saindo, estou colocando outro no seu lugar. E aqueles que ficam, você viu quem que a diretoria trouxe para nos ajudar? Cara bom, ele vai ajudar a gente aí a conquistar o acesso. Vai ganhar mais do que todo mundo, tem aquela velha história, não sei o quê. Vai, jogador bom ganha mais. Aí você tem que pensar nisso. Para trazer, como foi nos outros anos, jogadores que vieram apenas para compor o elenco, ficar no banco, aí, meu amigo, eu acho que não precisa mesmo. Mas eu entendo, São José precisa de reforço, principalmente no setor ofensivo. Tem ganhado jogos, tem ido bem, mas pode melhorar. E a fase seguinte, ela é bem mais complicada. Vamos acompanhar, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Valeu, Carmo. Até amanhã. BZK, lá do Taubaté, o campeonato terminou praticamente, né? É o último jogo, né? Tem o último jogo nesse sábado. Mas uma estatística que passou um ponto da média aqui dos times da região. O Taubaté tem um sistema ofensivo muito bom mesmo. Acima de todos, da média. Da média. E a gente é o segundo, né? Maior. É o segundo maior. E a gente vai ver o responsável desse sistema ofensivo. Macário, é você? Pedala, Macário. Um time que tem 21 gols marcados não pode passar em branco no campeonato de apenas 15 rodadas. O sistema ofensivo taubatiano chamou a responsabilidade e não decepcionou os torcedores. Em 2025, o Sport Clube Taubaté anotou mais gols que nas temporadas anteriores. O homem-gol desse ano foi Macário. O atacante chegou chegando e já balançou as redes no segundo jogo do campeonato diante o Osasco Sport. Ele foi o autor do gol de empate do Burro da Central e foi um belo gol de jogada trabalhada. Depois disso, ele fez contra a Juventus. Contra a Ferroviária. Fez 2 dos 3 gols da equipe contra o Monte Azul em casa. Anotou contra o 15 de Piracicaba e mais um bonito gol no campeonato. E por fim, na vitória contra o São Bento fora de casa, foi responsável por abrir o placar taubatiano e comandou a permanência do clube na 2 para 2027. Sim, cara, eu fico feliz de estar podendo fazer um bom desempenho, assim, por mais que a gente não conseguiu buscar a classificação, o meu desempenho tá sendo bom, né? Eu tô fazendo um gol, que o centroavante tem que fazer gol. E assim, cara, a questão de fazer gol depois que está perdendo não é questão de aumentar a intensidade. Aqui, cara, a gente tem que dar aquele algo a mais, sabe? Então a gente tem que correr até o final, tem que buscar até o final e é o que eu faço. Em estatísticas, Macário fez 5 gols como titular e anotou 2 como reserva. E mais, ele começou o campeonato como opção no banco. Imagina se tivesse sido escalado entre os 11 iniciais desde o começo. E dos 21 gols que o Taubaté tem na Série A2, Macário é responsável por 33% deles. Além de ser o cara das comemorações,
ele contribuiu com 3 assistências para os companheiros, ou seja, ele tem 10 participações diretas em gol, que dá quase 50% de aproveitamento. O Sport Clube Taubaté dependeu muito de Macário. Na temporada anterior, onde o Burro da Central avançou entre os 4 primeiros, o clube anotou 19 gols na primeira fase. Nas quartas de finais contra o São José, venceu por 1-0 e na eliminação diante o Primavera, perdeu pelo placar de 2-1, totalizando gols em 19 partidas. Em 2024 e 2023, a equipe foi mal, marcou somente 12 e 14 gols respectivamente e não conseguiram a vaga entre os 8 primeiros. Um ataque que fez valer o investimento, porém não foi recompensado para a disputa do quadrangular de 2026. Realmente esse ano o time teve um desequilíbrio, né? Entre a parte ofensiva e defensiva, isso aí acabou deixando o time na parte de baixo da tabela. Menos mal que não ficou na parte do rebaixamento, conseguiu se livrar, muito graças ao Macário. Aliás, Macário, queremos você aqui. Chega se mais. Dar um pulo no programa aí, contar sua história, é com a gente. Da hora, hein? Mandar uma mensagem pra ele. E o time do Taubaté não tinha o Macário como titular no início do Paulistão. Sim. Com o Diego Coelho, colocava ele no banco. Quando ele entrava... Era igual o Thomas no São José, que mudou todo o time, e o Macário no Taubaté também, que mudou todo o time, né? BZK, quem é destaque agora no nosso programa é o garoto Sorriso. Você lembra dele? Do Guará. Do Atlético Guará. Ele foi apresentado no Avaí. Ele é jogador do Palmeiras e agora está sendo emprestado para o Avaí para ganhar aquela minutagem, time profissional, coisa e tal. E aí a gente já tá vendo fotinha dele sendo oficializado no Avaí. Ele é simpático, aquele cara que... Olha lá o sorriso, olha o sorriso. Aí, sorriso. Eu duvido você não dar uma risadinha depois de ver esse sorrisinho dele. Que isso, Bernardo? Que isso, Bernardo? Lá ele. Ó, o Sorriso jogou muito bem pelo Guará e depois foi pro Palmeiras. Foi um dos destaques do Palmeiras nessa copinha agora. Perfeito. Jogou muita bola, que despertou aí a atenção do Avaí para o profissional. Então, da copinha direto para profissional, tá emprestado lá no Avaí. Vai jogar muita bola lá, tenho certeza. A gente vai ver muito falar ainda desse menino. Intervalo rapidinho. Valeu. A gente já volta com mais os donos da bola. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Oi, eu sou o Lucas Sanseverino. E eu sou a Ana Flávia Simões. E nessa quarta, no Falando Nisso, vamos falar sobre saúde. É o Dia Internacional de Prevenção à Obesidade. E você participa com a gente pelo WhatsApp 12 997 167989. Ao vivo, 13h, a gente conta com a sua companhia. Falando Nisso, com Lucas Sanseverino e Ana Flávia Simões. De segunda a sexta, 13h, na tela da TV Band Vale. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. De volta com os donos da bola. Olha, Pedro Elias fez as maiores contratações e entrou ontem no ar a parte 1. E hoje é a parte 2, dentro do quadro de Pedro Elias mesmo. Criou bolerosidades. Jogadores mais valiosos, vamos ver. Fala galera que acompanha os donos da bola, a Bolerosidade está no ar novamente. Se você não se esqueceu, a gente falou sobre os jogadores mais valiosos de cada clube do futebol brasileiro. Na nossa primeira parte, a gente falou do 20º até o 11º clube com os jogadores mais valiosos. E agora chegamos nos outros 10 clubes, a segunda metade, que tem os jogadores ainda mais caros, mais valiosos. Tem alguma ideia qual é o jogador mais caro do futebol brasileiro? E claro, em qual time será que ele joga? E o top 3, quem será que tá ali? Será que tá o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense, o Corinthians, o Grêmio? Bora conferir? Então, começando essa segunda parte, na 10ª colocação está o Grêmio. O jogador mais valioso do elenco do Imortal é o ponta TT. Ele está avaliado em 11 milhões de euros. E claro, só para lembrar, a gente está usando o site Transfer Market, especializado em negociações de jogadores de futebol, como base para nossa lista. Na sequência, o grande destaque do Santos é ele. Não é o Neymar. O jogador mais valioso do elenco do Peixe é o goleiro Gabriel Brazão. Atualmente ele está avaliado em 11 milhões de euros
E faz total sentido, né? Tá fechando o gol, salvando o Santos de resultados ainda piores. Na sequência, um jogador experiente com bagagem internacional que joga pelo Atlético Mineiro. O jogador mais valioso do Galo de Minas é Renan Lodge. O lateral vale atualmente 12 milhões de euros. E outro jogador que também vale esses 12 milhões de euros joga no Bahia. É o jogador mais valioso do tricolor de aço. Tô falando do Jean Lucas, volante que tem até passagem pela seleção brasileira e tá avaliado nesses 12 milhões. Em sexto lugar está o Fluminense. Quem será o jogador mais valioso do Fluminense? Tem alguma ideia? É o volante Martinelli, avaliado em 14 milhões de euros. Joga muito, é o motorzinho do meio-campo do time do Zubeldia. E agora abrimos o top 5, tá faltando muito gigante por aí, né? Então no quinto lugar está o Botafogo. O jogador mais valioso do elenco do Glorioso é o volante Danilo. Ele está avaliado em cerca de 22 milhões de euros. É muita grana e é cria da base do Palmeiras. Em quarto lugar está o Corinthians. O jogador mais valioso do elenco do Alvinegro Paulista é Yuri Alberto, o artilheiro da Fiel, o protagonista que a Fiel precisa. Assim como Danilo, ele também está avaliado em 22 milhões de euros. Será que o Corinthians vende ele na próxima janela? E agora sim, o top 3, o pódio. Na medalha de bronze está o Cruzeiro. O jogador mais valioso da equipe celeste é o atacante e artilheiro Caio Jorge. Ele está avaliado em um pouquinho mais de 22 milhões de euros. E não é à toa, faz gol em praticamente todo o jogo e é cria da base do Santos, hein? Então você viu que do quinto até o terceiro lugar, os jogadores têm praticamente a mesma avaliação, o mesmo valor de 22 milhões. Mas agora o segundo e o primeiro lugar é polêmico, porque os dois estão com a mesma avaliação no Transfer Market. E claro, não podia ser diferente, são jogadores de Palmeiras e Flamengo, os dois times mais ricos do Brasil. No Palmeiras, o jogador mais valioso é Vitor Roque. Ele está avaliado em 35 milhões de euros, está jogando muito, fazendo vários gols, inclusive já foi até convocado por Carlo Ancelotti na seleção brasileira. E no Flamengo, outro jogador de 35 milhões de euros, estou falando do Paquetá, a maior contratação da história do Brasil. Mas isso, claro, segundo o Transfer Market, ele está valendo 35 milhões de euros também atualmente. Apesar de não ter ainda engrenado com a camisa do rubro-negro, ele vale muita, mas muita grana mesmo. Mas é aí, segundo o Transfer Market, Vitor Roque e Paquetá valem a mesma coisa. Mas e pra você? Quem é mais caro, quem rende mais e quem você contrataria hoje para o seu time? Se for falar do último jogo, o Paquetá rendeu muito. Mas assim, quanto Madureira, né? Mas o Vitor Roque rendeu, surpreendeu até, né? Porque ele tava mal, veio mal do Barcelona, mal no Betis, chegou mal no Palmeiras, mas insistiu, levou quantos jogos? 11, 12 jogos pra ele começar a jogar bem. E o Flaco Lopes, pra mim, virou gênio e ajudou muito, né? Toda hora deixa ele na cara do gol. O Roque tá embaçada, muito por conta do Vitor Roque também. E hoje tem, não perde, hein? Hoje é o primeiro jogo da final do Paulistão. Eugênio, presente. Lucas Paquetá ou Vitor Roque no seu time, hein? Lucas Paquetá, nem pensei. Lucas é um nome bonito, joga muito, todos os Lucas que eu conheço jogam muito, obrigado. Obrigado, senhor. Lucas Lima. Tem Lucas aqui na Band também, né? O Lucas Lima jogou muito, tá? Até na seleção. Passado, né? Jogou. Jogou. Ainda bem que meu sonho já tá realizado, né? No meu time já tem o Paquetá, né? Não, Bernardo? O seu sonho já tá realizado, menino. Depois dessa, bom jornal pra você. Amanhã a gente se fala mais, Eugênio. Tchau, tchau, galera. Bom